Você já percebeu que tem muita gente ganhando muito dinheiro no YouTube só pra reagir a cortes de podcasts ou programas de TV? Olha isso, em um vídeo de 19 mil visualizações você pode ganhar até R$ 100. Se você quiser saber mais, clica no primeiro link aqui embaixo na descrição. Rapaziada, vamos ver aqui as mudanças que o Sampaoli tá fazendo no Flamengo depois da derrota aí pro Botafogo. Ele tá pistola, né, cara? O Sampaoli finalmente ficou pistola aí. Vamos assistir aqui primeiro esse vídeo do Flazoeiro. Lá na equipe do técnico Jorge Sampaoli, o Sampaoli está revoltado, está chateado e perdeu a paciência. Com o que, Flazoeiro? Com os muros baixos do Ninho do Urubu. Como assim, Flazoeiro? O muro é baixo? O vizinho vê tudo? Não, gente. Isso aí é a forma... Não estou falando no sentido literal. Quando eu digo muros baixos, é com os vazamentos de informação. Contra o Internacional, a escalação vazou com 24 horas. Contra o Botafogo agora, a escalação vazou com 24 horas. E isso tem deixado o Sampaoli irritado. Isso tem deixado o Sampaoli chateado. Isso tem deixado o Sampaoli, e não só o Sampaoli, gente. Eu também sou um cara que fica irritado porque, é uma sacanagem. Porque o técnico tá lá, tá fazendo um trabalho sério. Cara, o Sampaoli chega cedo, o Sampaoli Mano, o maluco é correria. O maluco é correria. Correria. O maluco, tudo bem, bota um time doido aí, bota o goleiro pra jogar lá na frente, tudo isso aí. Mas, independente de qualquer coisa, essa questão de vazamento de escalação, isso atrapalha, e isso atrapalha muito. Por quê? O técnico adversário, ainda mais o Sampaoli, que é um técnico que não costuma repetir escalação. Ainda mais o Sampaoli, que ele coloca um time para cada jogo. É um time para cada jogo. Ainda mais ele que tem esse estilo. O vazamento atrapalha muito, porque 24 horas antes, o técnico adversário já está sabendo. Ele que saberia ali 1 hora antes do jogo qual time que jogaria. E ele não conseguiria treinar os seus jogadores, ele não conseguiria treinar a sua equipe. Isso é um problema dentro do Flamengo e já está irritando o Sampaoli. E ele tem toda a razão, isso não pode acontecer, eu já cobrei e eu volto a cobrar. A diretoria do Flamengo precisa ser competente para poder conter esses vazamentos. Senhor Rodolfo Landim, senhor Marcos Braz, Bruno Spindel, Fabinho, Juan, vocês precisam ser competentes para conter esses vazamentos dentro do Ninho do Urubu, porque isso atrapalha. Isso atrapalha o Flamengo. E atrapalha muito o Flamengo. Atrapalha muito o Flamengo. E o Sampaoli, se ele reclamar, se ele tem toda a razão, ele está coberto de razão. Cara, é muito esquisito, né? Eu não sei por que isso acontece no Flamengo, cara. É só no Flamengo, né? Vamos dar uma olhada aqui no canal do Bernardo Ramos, também falou sobre as mudanças aí do Sampaoli. Jogadores que, para mim, não têm mais condições de atuarem como titulares de forma inquestionável, por isso que eu os questiono, do time do Flamengo. Antes eu quero fazer um adendo em relação ao Gabigol. Gente, se ele disse que só o Arrascaeta o enxergava, pelo amor de Deus, né? Ele recebeu 2 bolas do Everton Ribeiro para fazer 2 gols logo nos primeiros minutos do segundo tempo. E perdeu as 2 oportunidades. É impressionante. Ele não pode desperdiçar chances dessa forma. Afinal de contas, o Ayrton Lucas teria sido mais útil a partir do momento da expulsão, e aí é um intempério, uma coisa com a qual o Sampaoli não tem como trabalhar, do Rafael. Quando o Rafael foi expulso, o que fez o técnico Luiz Castro? Coloca ali o Di Plácido, né? Di Plácido é um lateral. Colocou um lateral no lugar do outro. O Di Plácido é ruim? É. O Rafael é um jogador superestimado? É. Mas ele fez ali o básico, né? Naquele momento. E assim neutralizou, mais ou menos, eu diria, o poder de fogo rubro-negro pelo lado esquerdo, porque entrou o Bruno Henrique. E o Bruno Henrique está sem as condições ideais ainda, infelizmente, de mostrar aquilo que ele pode, né? Então, para mim, esse foi mais um erro do Jorge Sampaoli. Isso só sublinha o erro do Jorge Sampaoli. Outro erro, quando colocou o Marinho no lugar do Wesley. De outro, eu afirmo, tá na hora de renovar isso aí. O Vitor Hugo entrou bem no jogo. Pode ser titular desse time do Flamengo. Ele vai ter de mudar. Ele vai ter de mexer no time. Ele vai ter de renovar. Porque não vai ter jeito. Esses jogadores não estão rendendo. E, gente, o Marinho, eu me cansei já de falar no Marinho aqui neste canal. Né? Um jogador que poderia ter ido para o Bahia e tal. Não foi. E
vamos lá, não tem condição de ser jogador do Flamengo. Eu entendo que em relação a esses dois últimos, o Sampaoli tem até uma memória afetiva. Afinal de contas, o Vidal foi o melhor jogador naquele período da seleção. Mano, na moral, o Marinho realmente, cara, jogou muito mal, né, cara? Jogou muito mal. Mas, pô, Davi Luiz, tem alguns caras ali, cara, que não dá pra entender, né? Eu, sinceramente, tem uns malucos ali que não dá pra entender, não. Mais jogador que era dúvida pro jogo. Agora, o desafio que ele propõe a você qualquer um é o seguinte: o Flamengo perdeu o jogo porque o Ayrton Lucas foi escalado nessa função? Esse foi um erro, óbvio erro. Como foi o erro do Jorge Jesus colocar o Rafinha no meio-campo lá contra o Emelec naquela derrota lá no Equador. Não. Ele errou. Ponto. O Ayrton Lucas não rendeu. Ele tentou manter a estrutura do time, emulando o Gerson com o Ayrton Lucas, fazendo a função. Foi uma decisão de última hora, que a contusão do Gerson foi no aquecimento. Então ele teve que pensar rápido e não teve uma boa solução. Isso aí, para mim, é ponto passivo. Mas não foi por isso, me parece, que o Flamengo perdeu o jogo. O Flamengo finalizou ontem 24 vezes, Botafogo 12. O número do SofaScore. O Flamengo finalizou no alvo 13 vezes, o Botafogo 3. Não, Botafogo 6. Grandes chances criadas, o Flamengo teve 8, o Botafogo teve 3. Converteu todas. O Gabigol perdeu gols absurdos, o Pedro perdeu gol absurdo, todo mundo perdeu gol. Então, além dos erros defensivos... Chegou quando o Pedro foi mais absurdo que o do Gabigol. Sozinho. A sorte do Pedro ali... Mas teve um do Gabigol, o primeiro... É que na sequência sai o escanteio, que quem arrumou foi o Bruno Henrique, e sai o gol do Léo Pedreira. Que também é uma falha grave da defesa do Botafogo. Ele perdeu a cabeça sozinho. O primeiro gol é um pênalti inexistente. Se vocês olharem com atenção ali, é muito claro que o Vitor Sá se joga antes do contato, mas joga muito antes. Até eu pus um vídeo no meu Twitter lá, é muito claro. Eu acho que ali a Edna foi muito mal, porque ela não olhou o VAR. Se ela olha o VAR, ela ia ver que o cara se jogou antes. Na hora ali, na velocidade normal, o pênalti. O pênalti eu também não achei. Não aconteceu. Mas para mim, é muito claro que não aconteceu. Como a expulsão do Thiago Maia deveria ter acontecido, como o Rafael tinha que levar um vermelho direto. O Rafael tomou o segundo amarelo, mas ele entrou na canela do Cebolinha por cima, numa jogada de bola parada em que havia sido marcada uma falta para o Botafogo, falta existente. O cara conseguiu ser expulso numa situação ridícula como aquela. Quer dizer, quase coloca o Botafogo em risco. Não colocou pela incompetência do Gabriel, do Pedro e dos outros que perderam as chances, claras chances de gol. Então, assim, o São Paulo ele cometeu erros, mas o problema maior não foi o São Paulo, na minha visão. São os problemas de sempre. E ele achei bom que ele, depois do jogo ele falou a falta de concentração. Terceiro gol que o Flamengo toma em jogadas que nascem de um lateral. A jogada do Tietchan foi uma vergonha, a defesa do Flamengo ali. O Tietchan passou no meio de três jogadores. Não é que a defesa estava desprotegida. Quatro jogadores. Não é que a defesa estava desprotegida. Não, o cara passou no meio de vários jogadores. Isso não é culpa do técnico. Ele fala assim, rapaziada, vocês fiquem aqui e deixa o cara passar no meio do... Não é isso que ele pede. Então, assim, é falta de atenção, é descontração, é desconcentração, uma série de defeitos, né? Que são defeitos que vêm de muito tempo. O São Paulo ontem completou 11 dias no cargo, 4 jogos. No dia que o São Paulo se apresentou no Flamengo, o Luiz Carlos completou 1 ano. Fora o tempo anterior a assumir o Botafogo, em que ele ainda estava no Oriente Médio, mas já contratado, e certamente já pensava, planejava, falava de contratações, porque já estava preparando o seu trabalho, já sabia que ele ia assumir o Botafogo. Então, um técnico conhece o elenco, sabe o que pode fazer com os jogadores. O São Paulo está tateando ainda. Quando ele vê o Arthur Vidal, eu acho que a partir de agora, o Arthur Vidal e o Marinho, já deu para perceber que ele não pode contar em certos cenários. Agora, ele vê o Vidal e fala, cara, o Vidal já me ajudou muito. Vou contar com ele. Bota 1, 2, 3 jogos, aí ele vai chegar. Não dá mais. O Marinho... Ele está insistindo muito no Vidal, o Marinho ontem, acho que definitivamente não dá. Ele tentou o Marinho também como ala direito, no lugar do Wesley, que já estava amarelado, e é um jogador também ainda muito verde, e defensivamente o garoto ainda tem muitos problemas. É bom frisar isso. Os outros dois atrás estão machucados, o Mateuzinho e o Varela. Ele não tinha outro. Mas o Marinho não dá. Era melhor ele mudar o sistema para tirar um dos zagueiros, botar o Fabrício Bruno lateral, ou colocar o Rodrigo Caio e o Fabrício Bruno como lateral. Agora, eu não acho que o problema maior foi o Sampaoli. O problema maior são erros individuais que já acontecem há muito tempo. O Flamengo já é o líder da estatística mais indesejada. Uma das mais indesejadas, que é grandes chances perdidas. Em 3 rodadas. É o time que mais cria e perde gol. A maior falha é na frente ou é na defesa, Mauro? Eu acho as duas. Eu acho as duas. Porque na defesa, por exemplo, ontem, porque o Santos jogou de goleiro linha. Gente, você contrata o São Paulo, não é o João Santana. É diferente. Ele vai fazer essas coisas. O Everson está até hoje no Atlético Mineiro e passou pelo Santos, porque ele pediu o goleiro para jogar. Ele vai fazer isso. Depois falar sobre o goleiro linha. Ele vai fazer isso. Caraca, rapaziada, realmente. O Sampaoli acho que já perdeu agora a paciência. Eu acho que ele vai começar a renovar várias pessoas aí, cara, na moral. Vamos esperar pra ver, pessoal. Vamos esperar pra ver. Eu espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Se você curtiu, deixa aquele seu like aí, não esquece. E é nóis, tamo junto, um forte abraço, valeu e
Até o próximo.